Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. E a nossa entrevistada de hoje é a professora Vanessa Fontana, que é a professora aqui do Centro Universitário Ninter. A formação da professora Vanessa, ela é doutora em Ciência Política, mestre em Sociologia Política e graduada em Ciências Sociais. Bem, hoje eu estou entrevistando a professora Vanessa, que normalmente é a entrevistadora do programa, né, professora? Isso. Seja bem-vinda. Obrigada. Como a entrevistada de hoje do nosso programa. E hoje nós gostaríamos de saber, assim, professora, da sua trajetória, né, acadêmica, o que levou você a optar pelo curso de Ciência Política, como que você chegou até essa titulação de doutora, passando aí por várias etapas dentro da academia. E os nossos alunos e os nossos telespectadores querem saber da sua trajetória, como que você chegou aqui. Obrigada, professora Elis. É até estranho, né? Porque agora eu estou sendo a entrevistada. Sim. É interessante a gente pensar que a trajetória acadêmica de cada um, ela contribui para as pessoas que estão ouvindo. É um direcionamento de como a pessoa vai se comportar ao longo da sua trajetória acadêmica, né? Uma vez que o programa é Vida Acadêmica. Eu busquei o curso de Ciências Sociais, eu fiz na Universidade Federal do Paraná, e foi um livro do Darcy Ribeiro, que se chama O Povo Brasileiro. Sim. Eu até tentei localizar o livro hoje de manhã, não achei. E foi a leitura do Darcy Ribeiro que me fez buscar o campo das ciências sociais. No entanto, o primeiro vestibular que eu fiz foi para jornalismo. Olha! Né? Jornalismo, na época que eu fiz, era acho que o curso mais concorrido, na época da Federal, e também naquele tempo a gente não tinha o setor privado tão forte no setor educacional, né? E hoje em dia a gente já tem uma outra realidade. Então, em função da concorrência, até eu busquei um outro caminho. E, por um acaso, caiu o livro do Darcy Ribeiro, eu já gostava muito. Com 16 anos de idade, eu era estagiária da Prefeitura Municipal aqui de Curitiba, e eu lembro que era a campanha de 89, né, a primeira campanha, que era o Collor, o Afif Domingos, enfim, e o Lula. E aí eu já discutia com o pessoal que ia lá no balcão fazer alvará, eu trabalhava no setor de alvará, e o pessoal ia, e os velhinhos iam muito assim, né, lá, e eu começava a discutir, 16 anos já, me posicionando e brigando, e é assim, não é assado. Naquele tempo eu votei no Afif Domingos, né? Poxa. Então eu era opositora, assim, do Collor. E é interessante que por ter 16 anos e já ter um posicionamento político tão forte, eu lembro que às vezes eu tinha que me segurar para não subir no balcão. Então você realmente escolheu o caminho certo, né? Já que tinha toda essa motivação e também gostava de discutir política, enfim. Então acho que foi o teu caminho, né, Foi. Vanessa? Eu não teria escolhido outra coisa para fazer da vida que não fosse ser cientista política, ser professora de ciência política. Né? Já se desenhava lá, né? Até num passado já antes, na adolescência. Eu com 9, 12 anos lia uma média de 50 a 100 livros por ano. Né? E não lia muita literatura brasileira, lia muito Machado de Assis, gostava muito. Mas o curso de ciência política, ciências sociais, que foi a sua graduação, ele exige muita leitura, né? Sim. É um curso bastante teórico, Sim. né, professora? Então tem que ter mesmo essa média de leitura, né, Sim. nesse curso, para ter conhecimento aí. Já começou lá nesse passado remoto, né, que eu estou te falando. Na adolescência eu já tinha esse gosto pela leitura, né, é um dos critérios que você vê em todos os cursos, as graduações em ciências sociais, antropologia, ciência política, é a questão da leitura, né, ter um afeto grande pela leitura, e isso já começou lá na minha adolescência. Entendi. Né? Bom, nós falamos sobre a sua graduação. Agora eu gostaria de saber, até nós chegarmos aí ao doutorado, vamos passar pelo mestrado, então, né? Você fez o seu mestrado em Sociologia Política. Isso tudo você escolheu como um complemento para o seu curso de Ciências Sociais, ou você teve outra motivação em cima desse tema que você trabalhou? E o que você trabalhou no seu mestrado? Qual foi a sua pesquisa? Então, ela começa com um pouco da história da graduação ainda, né? Eu fiz a escolha pelo curso de Ciências Sociais
E as ciências sociais ela é dividida em 3 grandes áreas, que é a antropologia, a ciência política e a sociologia. Certo. Então, o aluno de ciências sociais, ao longo da graduação, ele tem que ir direcionando o seu caminho para uma dessas áreas. Certo. E eu fiquei muito dividida entre a antropologia e a ciência política. E aí, ao longo, daí eu estabeleci um critério. Falei, vou ver pelas notas, né? Onde eu tenho nota mais alta, para onde que eu vou? Para ciência política ou para antropologia? Esse foi o seu critério? Foi o meu critério. A sua nota? Olha que interessante. E daí foi difícil, porque estava empatado. Assim, eu era nota 10 praticamente nas duas áreas, né? Bom, isso eu não tenho dúvida. Aí eu acabei, até pelo gosto, em 96, né, que eu entrei na faculdade de Ciências Sociais, eu acabei me desvinculando do meu emprego no setor privado e virei bolsista na Universidade Federal. Então eu fiz parte do Programa Especial de Treinamento, que é o PET. Era uma bolsa da CAPES. Né, e eu fiquei durante toda a graduação com essa bolsa da CAPES. Na verdade, até foi isso que me deu condição de estudar, porque o curso de Ciências Sociais ele é um curso matutino na Federal, então fica difícil você ter um horário de trabalho que é horário comercial. E então, assim, o que teve de opção para mim foi realmente optar pela trajetória acadêmica. Aí eu fui fazer o PET, fiz um concurso, né? O PET é um concurso, passei nesse concurso e fiquei 4 anos com a bolsa. E ali, daí até um dos objetivos do PET, do Programa Especial de Treinamento, é que o aluno faça mestrado, faça doutorado. Então ali já defini assim que essa era a minha trajetória, né? Fazer ciências sociais para ser professora. E foi o que eu fiz. Aí eu escolhi o campo da ciência política, né? Acabei dedicando mais a essa área, até porque, né, já lá na adolescência eu já gostava disso. E acabei definindo um tema, me tornei especialista em políticas públicas da área trabalho. Então eu fiz a minha monografia de graduação sobre o Conselho Estadual do Trabalho aqui do Paraná. Então eu analisava como é que se formulavam as políticas públicas no âmbito do Estado. Eu fiquei muito encantada na época porque a forma de decisão das políticas públicas, elas começaram a acontecer a partir da Constituição de 88, através de um consenso entre trabalhador, empresário e o Estado. Então, assim, eu como aluna de Ciências Sociais olhava aquilo e falava, nossa, maravilhoso, né? O pessoal discutindo e deliberando e cada um colocando seu ponto de vista, até porque são pontos de vista divergentes, professora. Então, o capital pensa uma coisa, o trabalho pensa outra, então isso me atraía muito, eu sempre gostei muito da área de trabalho, né? Aí acabei fazendo a minha monografia no conselho aqui do Paraná, era o governo Jaime Lerner. Depois, fui a primeira colocada no meu curso de Ciências Sociais. Né? Parabéns. Ganhei o prêmio Florestan Fernandes na época, já, né, como uma trajetória de dedicação à área, né? Então, assim, eu sou apaixonada por ciências sociais, ciência política especificamente. E acabei ingressando no mestrado, logo após terminar a graduação. Terminei a graduação, já fiz o concurso pro mestrado, também na Federal do Paraná. E daí minha pesquisa de dissertação também. Eu continuei aprofundando esses estudos na área de conselhos. Aí, como a dissertação ela já cobra um pouco mais de empenho, aí eu fiz, como eu já tinha um estudo sobre o Estado do Paraná, de políticas públicas, como é que isso acontecia aqui, eu fui pesquisar também, de forma comparativa, o Conselho Estadual do Rio Grande do Sul. Então, eu já fiz um estudo comparativo, que é uma outra coisa que marca muito a área das ciências sociais, né? São os estudos comparativos, para a gente tentar olhar um fenômeno, mas buscar outras fontes, né, de comparação. Não sei como é que é na sua área, na área de letras, né? A minha área é bem diferente. Então, a gente busca, assim, e as ciências sociais, ela tem um drama pessoal, que é muito o que é ciência social, o que é ciência biológica, porque a gente nasce um pouco desse dissídio, né? A gente nasce numa ruptura, vamos dizer assim, com o campo das ciências biológicas, né, da psicologia, enfim. Então, a gente tenta desenhar e buscar a metodologia como uma forma de acertar esses processos. Entendi. Professora, e quanto tempo de carreira docente você tem? Hoje eu tenho 16 anos. 16 anos. 16 e quando anos. você optou por esta área, ciência política, sociologia, você pensava mesmo em atuar
em sala de aula, ou você tinha outros planos? Isso aconteceu assim ao longo da tua trajetória? Você foi percebendo, eu quero passar essas informações para os alunos? Enfim, qual foi assim, a tua motivação maior para entrar numa sala de aula e passar todo esse conhecimento que você tem? A paixão, eu já era... Os professores de ciência política da Federal eram meus ídolos, assim, né? Eu adorava ter aula com eles, admirava, falava, nossa, eu vou ser assim, eu vou ser professora de ciência política. Então, objetivo, até porque, assim, na Federal, a gente tem uma formação clássica muito forte, né? Marx, Durkheim, Weber, então Sim. já é uma formação que ela te leva para a docência. É tanto que hoje em dia o curso de Ciência Política do Uninter, a gente já tem um foco diferente, que é a formação clássica, mas conjugada com a questão do mercado. A gente pensa que o cientista político que vai ter essa formação, ele vai atuar no mercado também como cientista político. Entendi. Né? E isso a gente acaba adquirindo ao longo da trajetória. Né? Em geral, assim, a minha formação de graduação, ela me ensinou a ser professora. Entendi. Professora, e o que você fala, assim, por exemplo, para um aluno que está pretendendo fazer ciência política na graduação, o que você fala para eles, o que você diria para eles sobre o curso de ciência política? Qual é a atuação do cientista político no mercado de trabalho? Então, hoje desde a redemocratização, acho que de 2000, dos anos 2000 para cá, está mais forte essa questão do mercado, né? A necessidade do cientista político estar atuando junto ao processo eleitoral, né? Que é um processo eleitoral cada vez mais complexo, então você precisa de alguém especializado, que entenda de marketing, que entenda, faça análise de conjuntura, né? Porque não é só o específico, é o geral, e essa visão é a formação clássica que te dá, né? O conhecimento dos clássicos que vai te dar essa visão mais ampla. E aí também o mercado ele tem se consolidado, né? A gente tem até a presença de um curso com essa vocação no setor privado, ela é um diferencial. Você tem um curso que aparentemente não é de mercado, e a gente tem conseguido cada vez mais colocar os nossos alunos. Para você ter uma ideia de como os anos passam, eu já tenho aluno meu que é doutor. Poxa, que maravilha. E que saiu aqui do Uninter com a graduação em ciência política. Certo. E assim, prof, o aluno, quando ele tem interesse no curso de ciência política, por exemplo, qual conselho que você daria hoje para ele? Assim, um conselho motivador, se ele tem dúvida e tal, o que você diria para ele entrar e fazer esse curso? Eu acho que a primeira questão é gostar da crítica. Né? Tem que ser uma pessoa com postura crítica e gostar de ler. Esses são os dois principais pontos. E ter uma atuação junto a partidos, junto a sindicatos, junto ao Estado. É um caminho seguro. Ok. Então tá bom, professora. Então, no segundo momento, eu vou chamar o intervalo agora. Nós vamos falar das tuas pesquisas, das tuas leituras e voltamos em breve. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Olá, estamos de volta com o programa Vida Acadêmica, agora num segundo momento aqui com a nossa entrevistada, a professora Vanessa Fontana. E no finalzinho do primeiro bloco, professora, eu deixei uma pergunta, né? Eu queria saber de você, o que você diria hoje para o aluno que está em dúvida sobre o curso de ciência política, qual o fator motivador para ele ir lá e decidir por esse curso? O que você diria para esse aluno? Então, assim, a primeira questão é a paixão pela leitura. Né? Eu acho que ser uma pessoa incomodada com a sociedade, com
com corrupção, com uma pessoa que está na fila, com a falta de cuidado no trânsito, a falta de cuidado com o deficiente, com o idoso. Uma pessoa que é incomodada com as questões sociais. Eu acho que esse é o mote, né? Esse é um dos caminhos. E gostar de política, gostar dos movimentos sociais, ter um apreço pelo estudo, porque a gente tem que estudar muito numa graduação. E assim, falando um pouco da diferença entre o curso de Ciências Sociais da Federal e o curso de Ciência Política aqui do Uninter. Praticamente todos os professores que hoje se encontram aqui no curso de Ciência Política e Relações Internacionais são oriundos da Federal. Praticamente todos nós fizemos a nossa formação lá, graduação, mestrado, doutorado, né? Então, assim, é um mini mundo que vem de lá. No entanto, a gente tem como foco a atuação do cientista político no mercado. Né? A gente prepara o nosso aluno para a docência, mas também nós queremos que o nosso aluno ele trabalhe como cientista político, né? Que ele vá atuar junto a sindicatos, junto a movimentos sociais, junto ao Estado, interferindo nessas relações. Certo. Bem, professora, eu vi que você trouxe aqui para a gente, né, a sua tese de doutorado, até pesada. O conhecimento pesa. O peso do conhecimento, exatamente. Alguns livros, né, que você utilizou aí na sua pesquisa. O título aqui da sua pesquisa de doutorado é A Ambiguidade Institucional no CODEFAT, Avanços e Recuos. Professora, você pode falar um pouquinho para nós da sua pesquisa? O que levou você a pesquisar né, esta área aqui especificamente, né? Então, eu sempre aconselho os alunos, assim, até porque eu fui aconselhado dessa forma, e como eu fiz parte como eu fui bolsista durante 4 anos na graduação, a gente sempre aconselha os alunos a continuarem numa mesma linha de pesquisa. Então, eu comecei na graduação estudando área trabalho, conselho do trabalho. Depois, na dissertação, eu fiz um comparativo Paraná, Rio Grande do Sul, também conselho do trabalho. E aí, no doutorado, e isso vale, assim, para a vida do acadêmico. Quando eu apresentei o projeto para entrar na seleção, eu fiz na Federal do Rio Grande do Sul, meu doutorado. Eu fiz um projeto vinculado a relações internacionais, né, porque lá existe uma vocação muito grande da ciência política voltada para o campo internacional, até pela ligação com o Prata. Então, aquela região são mais voltados para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai, do que voltados para o Brasil. Então, eu tinha interesse em fazer uma pesquisa no campo das relações internacionais, pesquisando a área trabalho. Então, o mote das minhas pesquisas sempre foram a área trabalho, as relações de trabalho, a relação de capital, empresário, Estado, como é que essas coisas aconteciam. E no doutorado não foi diferente. Então, no primeiro momento, eu fiz esse desenho de projeto, e aí no desenvolvimento da pesquisa, eu acabei voltando, né, para o conselho. No caso, o CODEFAT, que você citou aqui, é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que é o órgão federal que faz a formulação e a gestão de políticas públicas no campo do trabalho. Tudo que existe em termos de política pública federal, estadual e municipal, ela nasce nesse conselho. Então, eu fui tentar entender se esses espaços dos conselhos, na época que eu estudei, que é final ali dos anos 2000, eles eram vistos como espaços de democracia participativa. A gente sempre fala na democracia representativa, que é essa via eleitoral. Você vai lá, vota, então esse é um viés da democracia representativa, um dos vieses, né? E aí no doutorado, então eu pesquisei muito essa coisa de entendimento da democracia enquanto forma de participação efetiva. Então a ideia era saber se o pessoal que participa, né, os trabalhadores que participam desses espaços via sindicato, via outras formas associativas, se isso efetivamente se traduzia numa democracia. Ou seja, se aquilo que eles apresentavam no conselho, uma vez votado, se traduzia em políticas públicas efetivas. Então, assim, uma coisa é você dizer que o espaço é representativo. Né, teoricamente, você localiza, tal, muito bonito. Agora, na prática, como é que isso acontecia? Né? E para isso você fez uma pesquisa de campo? Como é que funcionou? Então, foi muito interessante, porque como eu morei no Rio Grande do Sul na época, e o CODEFAT é em Brasília, né,
eu tive contatos com técnicos do Conselho e do Congresso Nacional, porque uma parte eu peguei do Congresso Nacional, e tudo via telefone e e-mail. Sim. Né? Então, os técnicos, assim, super solícitos, tudo que eu pedi, eles mandavam para mim, escaneavam documentos e mandavam. Então, assim, eu não fui nenhuma vez para Brasília em função da pesquisa. Eu fiz tudo pela internet, assim, tudo por e-mail, né? Questionários até, enfim, assim... então essa parte da metodológica eu te contei muito com o apoio dos funcionários, tanto do Codefat quanto do Congresso Nacional. Então, assim, bem tranquilo essa parte. Certo. E daí, assim, o resultado da pesquisa, a gente sempre fala tese, né? O que é a tese de doutorado? É você criar um conceito, né? Seria você criar um conceito que explicasse esses espaços. E eu lembro que na época a minha orientadora, ela ficou assim, Vanessa, esse negócio tá muito grande, vai ficar difícil você explicar, Tem né? que recortar, né? Essa velha, vamos corta. recortar. E ela achou, a minha orientadora foi a professora Célia Pinto, e ela achava assim, olha, você não vai dar conta desse, né? Porque você está criando um conceito, eu acho que você está sendo muito audaz, né, em criar um conceito. Eu falei, não, eu vou nessa linha, eu insisti, eu falei, não. Daí eu criei um conceito, que é o ambiguidade institucional. Porque, assim, o que significa isso, né? Eu me apoiei na literatura americana, basicamente, o Habermas, que foi até está aqui o livro do Habermas. Não foi só esse livro que eu usei outros livros do Habermas que fazem a discussão de esfera pública. E o Habermas ele foi muito importante, porque todo o conceito de espaço público, de representação, ele vem com a discussão do Habermas. Então eu peguei esse conceito dele, aí a Nancy Fraser ela retoma esses conceitos e coloca um viés de democracia participativa, e aí foi isso que eu tentei explicar na tese, né, se esses espaços eram efetivos de democracia ou não. E a pergunta parece fácil, né, eu falando para você, mas empiricamente para você responder é uma coisa muito complicada. Eu imagino. Então, assim, por que eu criei o conceito de ambiguidade? Porque, professora, ela é recalcitrante. Né? Ao mesmo tempo que o conselho, ou os conselhos de maneira geral, eles são espaços teóricos, né? A gente aponta pela literatura, são espaços de democracia participativa, ao mesmo tempo eles não são. Sim. Então ele é ambíguo nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que eu achava a participação, a democracia está se efetivando, ao mesmo tempo eu não conseguia localizar isso. Por quê? Aí que vem a ideia da ambiguidade institucional. Porque no Brasil, a gente tem uma centralidade muito forte do Poder Executivo. Então, aqui não deveria existir, nesses espaços de conselho, um executivo tão forte. Deveria, sim, as instituições que compõem esses espaços de representação terem uma voz ativa mais forte do que o governo federal. Entendi. E não é o que acontece, professora Elis. Então, o que a gente vê? A gente vê isso no meu conselho, que eu chamo, né? O Codefat, meu conselho. A gente fica tanto tempo em cima da tese que as coisas acabam se tornando suas. É né? um filho, né? É um filho. A gente gera um filho. E daí eu ia e voltava, e a literatura como um todo, ela é cheia de avanços e recursos. Né? Até por isso que eu coloquei, avanços e recursos. Quer dizer, ao mesmo tempo que a democracia ela vai até um ponto de democracia participativa efetiva, e lá na frente ela volta. Né? Então, assim, a gente não dá para afirmar que são espaços de representação efetivos. Eles têm pinceladas de democracia participativa, e só que, veja, essa ideia ela começa lá na minha graduação. Eu lembro que eu falei que eu olhava lá o pessoal discutindo. Eu fui na primeira reunião que eu fui do Conselho Estadual do Trabalho aqui. Eu acho que eram umas 30 entidades que estavam, 30 pessoas que tinham 18 entidades representadas, e eles discutiam e brigavam, iam bater na mesa, não sei o quê, aquela loucura. Eu falei, nossa, é o máximo, né? Eu falei, não, eu acho que a democracia ela se resolve pelos conselhos, né? Pensando no pós-88, né? na Constituição de 88. E daí, quando eu cheguei lá no doutorado, eu falei, nossa, eu vou ter que dar a mão à palmatória. Eu perdi.
né, desse ponto de vista. Sim. Por que eu perdi? Porque os conselhos, eles são ambíguos, né? Não dá para dizer que a política pública ela vai avançar só através dos conselhos. Ela não vai avançar. Né? E eu estava convencida lá na graduação de que sim, seria. Que isso acontecia. Exatamente. E não aconteceu. Bom, foi um fator motivador também, não foi? Então, para você tentar descobrir o porquê disso, né? Exatamente. O que estava acontecendo. Né? E daí que vem a angústia do pesquisador social. Porque a gente tem envolvimento afetivo com o teu objeto. E você quer buscar... casamento além do seu filho. Exatamente, né? Você busca responder algumas questões e você vê que as questões não se resolvem porque você tem uma certa crença. Né? Aí entra a literatura, a gente se cerca metodologicamente, Humberto Eco, né? Como fazer uma tese, você lê vários livros de metodologia, só que isso não afasta a tua pré-noção, né? Eu tinha uma pré-noção de que isso, sim, era a verdadeira democracia. E eu pensava muito menos no Congresso, né? Confesso, né? Eu pensava muito menos no Congresso como um espaço de democracia efetiva do que os conselhos. E, na verdade, hoje eu vejo exatamente o contrário. Então, a tese, ela me convenceu ao contrário. Tanto que eu mudei um pouco o foco da pesquisa nesse sentido. Eu acho que a verdadeira... Aí eu volto ao Habermas, né? Aí eu tinha uma briga eterna com o Habermas. Eu falo, não, o espaço de democracia... O Habermas tem um conceito que ele fala assim, não, a democracia, por excelência, ela acontece dentro do espaço legislativo. E eu falava, não, né, o Habermas está errado, o Habermas está errado. E eu tentei provar. E, na verdade... fui convencida. Ele tinha razão. Ele tinha razão, né? Ele tinha razão que o espaço por excelência da democracia são os legislativos. Entendi. Professora, e esses outros livros que você trouxe? Fala um pouquinho pra gente como que você utilizou eles aqui no seu trabalho, na sua pesquisa de doutorado. Então, assim, o Habermas, ele é a parte assim, fulcral da minha tese, é a parte teórica pesada, ela vem do Habermas. É o carro-chefe da sua tese. Vem o Habermas discutido pela Nancy Fraser, por toda a teoria multiculturalista, né? Eu passo por todo esse pessoal da escola americana. Aí aqui, em termos de conselho no Brasil, esse foi... O livro está todo grifado, já está até velhinho, de tanto que foi lido. Porque a Raquel Reikeles, nesse livro aqui, Esfera Pública e Conselhos de Ciência Social, foi um dos primeiros trabalhos no Brasil que teve fôlego no sentido da interpretação do papel dos conselhos. Né? Então, assim, para mim foi quase Foi um livro que eu carreguei durante anos, porque aí tudo que eu ia buscar a respeito das referências, do entendimento do que era esfera pública, eu buscava na Raquel Reikeles. Né? Além desse livro, ela tem artigos também discutindo conselhos. Então, assim, foi um dos... Ainda bem que existia a Raquel Reikeles. Me ajudou muito. Né? Eu peguei alguns conceitos dela, retrabalhei, aprofundei. Daí, só que ela discute assistência social. Eu voltei tudo para o campo da área trabalho. Certo. Esse aqui já foi um pouquinho pro final da tese, que é um livro do Gessé Souza, A Construção Social da Subcidadania. E até eu fiz uma resenha desse livro aqui, professora, que tem, acho que está na casa dos 70 mil downloads. Poxa! É um dos mais procurados na revista de Sociologia, porque é um livro super difícil, um livro muito complexo. E quando eu li, eu estava fazendo a tese, então eu li bem lido, fiz uma... Deu com vontade mesmo. Li uma resenha, fiz uma resenha bem feita, assim, bem trabalhada, porque é um livro complexo, porque ele pega parte das discussões das escolas clássicas, do Habermas, de democracia participativa, representativa, e como é que isso se traduz no Brasil. Né? Então, o conceito principal do Gessé Souza é que o brasileiro, existe uma categoria que é chamada cidadão de segunda classe. Né? Então, eu trabalhei muito esse conceito na tese em função do formato de participação dos atores políticos, né, no cenário dos conselhos. Então, ele assim, uma boa recomendação, até para quem quer entrar na área de ciência política. Olha aí, né? Fica a dica aí para quem... Fica uma dica.
José Murilo de Carvalho é um clássico, né, Cidadania Aham. no Brasil, também pensando, né, em formas e mecanismos de participação. Então, é um livro que ajuda bastante. E mais uma vez aqui, esse livro é uma coletânea de artigos, na verdade, do Gessé Souza também, todos discutindo essa teoria pautada no Habermas, né, do diálogo do Habermas com o John Rawls, a Nancy Fraser, tem um artigo da Nancy Fraser aqui também, que é parte da minha teoria. Então, é um livro que eu indico também assim, para quem quiser pensar e entender a democracia. Claro que, assim, esse é clássico, o Gessé Souza é clássico, o Haykeles é clássico, esse é um clássico da área das ciências sociais, né, porque ajuda a gente a compreender o fenômeno. Certo. Né? E a inquietação continua. Continua. Que bom, assim dá mais... abre para novas pesquisas também, para quem tem interesse na área, né, professora? Bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, a sua brilhante presença, parabenizá-la também pela sua pesquisa, pela sua trajetória e agradeço aí você ter vindo e falado para a gente aí sobre a ciência política, sobre o teu trabalho, sobre a sua pesquisa. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço, professora Elis. E o pessoal que saiba que a professora Elis e eu, a gente vai dividir a bancada do programa Vida Acadêmica. Isso. Então, a cada 15 dias, uma vai estar apresentando e é bom porque a gente reveza, né, o olhar sobre as pesquisas. Exatamente, né? E com áreas diferentes, exatamente, né, professora? Né? Então vai ficar... Essa que é a ideia, né? Apostar na diversidade. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada você também.